Ela não queria criar um monstro, nunca pensou nisso. Não acordou um dia e decidiu moldar um homem para destruí-lo, mas o fez, lentamente, sem saber. Como quem afaga um cão com uma mão e, sem perceber, chuta com a outra. Ela o viu calmo, inteiro, e confundiu isso com ausência de dor. Ela o viu respirando fundo em silêncio e achou que silêncio fosse paz. Ela confundiu paciência com fraqueza e sua habilidade de suportar como uma permissão para avançar. E então avançou. Primeiro com pequenas ironias, depois com comparações vazias. Você é tão diferente dos outros, eles pelo menos reagiam. E ele, o homem calmo, absorveu, porque foi criado para absorver. Foi treinado desde menino para entender, para dar espaço, para não ser aquele cara que grita, que impõe, que domina. Ele queria ser diferente. E foi, por um tempo. Mas toda paciência, quando não encontra reciprocidade, vira tensão comprimida. Toda bondade que não é acolhida, mas exigida, começa a se corroer por dentro, e um dia ela o interrompe no meio de uma frase, de novo, e ele sente o estalo. Não é um grito, não é ainda uma explosão. É apenas o momento em que ele percebe. Ela não ouve. Ela nunca ouve. O respeito que ele oferece volta vazio, como um eco zombeteiro. É nesse instante que algo racha. 1 milímetro. Uma microfissura em sua estrutura de homem paciente. E ninguém percebe. Nem ele. Só que a rachadura volta. No dia seguinte. E no outro. Ela testa. Ela pressiona. Ela empurra o limite, convencida de que ele é inquebrável. E ele se convence também. Mas ninguém é. Nem mesmo os mais pacientes. Especialmente os mais pacientes. Ele vira cobaia, sem saber o que está sendo testado, sem imaginar que, a cada gesto ignorado, um circuito dentro dele está sendo redesenhado. Não há laboratórios, não há jaleco branco. Mas o experimento começou, e a hipótese que se instala silenciosamente é brutal. Talvez paciência não funcione. Ele não formula isso em palavras, ainda não. Ele só sente o desconforto de ser interrompido de novo. Sente a tensão de vê-la sorrir para outro homem daquele jeito. Sente o incômodo de uma escolha financeira feita sem ele. Mas ele não explode. Ele fala como aprendeu, fala como sempre quis ser ouvido. Quando você me interrompe daquele jeito, parece que o que eu penso não importa. E ela, nada ou pior. Um desvio, um riso, um espelho invertido. Você está exagerando. Isso é coisa da sua cabeça. Você quer me controlar? O silêncio dele começa a mudar de textura, de algo nobre para algo ácido. Ainda não grita, ainda tenta. Ele muda o tom, espera o momento certo, foca no sentimento, modela as palavras. Mas o resultado é sempre o mesmo: desprezo, desvio, invalidade. E sem saber, ela inicia o processo. A fórmula, o roteiro. Ela reforça o que não funciona e anula o que funciona. Cada tentativa dele de manter o respeito vira um dado negativo na equação. E o cérebro dele registra comunicar-se com calma, Nandr, ineficácia, escutar antes de reagir, Mandris, fraqueza, e a mutação se inicia. É aqui que o instinto mais primitivo se infiltra. O cérebro, em modo de sobrevivência emocional, começa a buscar outra linguagem, a fórmula que funcione, o código que rompa a barreira. E o nome disso não é fúria, ainda não. É um algoritmo silencioso de escalada, uma engenharia emocional onde cada novo fracasso empurra a próxima tentativa um pouco mais alto no tom, um pouco mais cortante na escolha das palavras, um pouco mais tenso no olhar. Ele não quer gritar, mas ele quer ser ouvido, e isso é o começo do grito. Ele tenta ser mais direto, nada, tenta ser mais sério, ignorado, insiste com persistência, descartado. A cada tentativa falha, o sistema se ajusta. Se paciência não move, é porque algo mais denso será necessário. E ele, contra tudo que acredita, começa a subir o tom, lentamente, ainda com vergonha, ainda com freios internos, mas sobe. Por semanas, meses, talvez anos. O homem paciente não quer se tornar raivoso. Ele luta contra isso como quem luta contra a febre, sabendo que, se ela subir demais, queima o corpo inteiro. Então ele muda de estratégia. Tenta ser engraçado, romântico. Espera o momento certo, escolhe o lugar, tira peso das palavras, pede com carinho, nada funciona. O sistema já está programado, só um tipo de linguagem passa pela barreira dela, a que ameaça, a que desestabiliza, a que impõe, o grito,
a mão batendo na mesa, o tom de ruptura. É só quando ele finalmente eleva a voz, não por impulso, mas por exaustão, que algo muda. Ela escuta, ela responde. Ela recua, talvez até peça desculpa, talvez diga que entendeu. E é nesse momento que o experimento se conclui. Ela o condicionou. Ela selou a mutação. A mensagem ficou clara. Paciência não move. Raiva sim. Respeito é ruído. Agressão é idioma. E então ele para. Não externamente. Por dentro. Algo dentro dele se cala. Não é paz. É o silêncio da derrota. Ele percebe que, para ser ouvido, precisa ser o que sempre combateu. E isso quebra algo mais fundo que qualquer discussão. Quebra a identidade. A tragédia não é o grito. É o que vem depois do grito. O olhar dele no espelho. O susto, o estranhamento. O começo do desprezo por si mesmo. Ele se vê usando as mesmas armas dos homens que ele julgava fracos, covardes, tóxicos. Só que agora ele entende. Entende por que usavam. Entende por que funcionava. E isso destrói. Ele começa a duvidar de si. A dúvida não é grito, é sussurro cortante. Sou eu o problema? Sempre fui assim e só agora estou vendo? Será que eu sou só mais um homem raivoso que se disfarçava de paciente? A culpa se mistura com o espanto. A memória de quem ele foi começa a desbotar como foto deixada ao sol. Mas a resposta não está no temperamento, está no condicionamento. Ele foi treinado, educado a reagir assim, gota por gota. Não por desejo, por necessidade. Ela não escutava outra língua, e agora o idioma da raiva virou o único canal aberto, o único código funcional. Mas o que torna tudo mais cruel é que agora, mesmo quando ela responde, não é por respeito, é por medo. Medo da ruptura, medo do caos, medo da perda. E ele sente isso, ele percebe. A resposta dela não vem do coração, vem do instinto de autoproteção. E isso o destrói ainda mais. Ele grita, ela ouve, mas é um ouvir vazio. Um ouvir com olhos baixos, com ombros retraídos. Ele fala, ela aceita, mas com silêncio tenso, não com compreensão. O grito virou ferramenta. E isso transforma a raiva em vício. Ambos odeiam o que se tornou. Ela o vê como o homem que precisa explodir para ser notado. Ele a vê como a mulher que o empurrou para esse formato. E estão certos, e estão presos, como ratos num labirinto que só se move com choques. E então ele chega na encruzilhada. Um ponto de não retorno, 3 caminhos, 3 versões de si mesmo, e nenhuma promessa de salvação. O primeiro, a estrada da escalada. A mais fácil, a mais rápida, a mais comum. Ele já sabe que gritar funciona, e começa a gritar antes de tentar. O que antes era último recurso, vira hábito. O que era grito de desespero, vira protocolo. Ele se torna aquilo que jurou evitar. O homem que impõe, o homem que exige, o homem que vocifera para existir. E a raiva, que antes era dor acumulada, agora é tática, estratégia, método. E é aqui que nasce o vício. Não pelo prazer da raiva, mas pela eficácia. A dependência de ser ouvido, de ser notado, de ser alguém no espaço dela. E essa dependência o escraviza. Ele já não fala para se conectar, ele fala para funcionar. Ele começa a duvidar de si. A dúvida não é grito, é sussurro cortante. Sou eu o problema? Sempre fui assim e só agora estou vendo? Será que eu sou só mais um homem raivoso que se disfarçava de paciente? A culpa se mistura com o espanto. A memória de quem ele foi começa a desbotar como foto deixada ao sol. Mas a resposta não está no temperamento, está no condicionamento. Ele foi treinado, educado a reagir assim, gota por gota. Não por desejo, por necessidade. Ela não escutava outra língua. E agora o idioma da raiva virou o único canal aberto, o único código funcional. Mas o que torna tudo mais cruel é que agora, mesmo quando ela responde, não é por respeito, é por medo. Medo da ruptura, medo do caos, medo da perda. E ele sente isso, ele percebe. A resposta dela não vem do coração, vem do instinto de autoproteção. E isso o destrói ainda mais. Ele grita, ela ouve, mas é um ouvir vazio. Um ouvir com olhos baixos, com ombros retraídos. Ele fala, ela aceita, mas com silêncio tenso, não com compreensão. O grito virou ferramenta, e isso transforma a raiva em vício. Ambos odeiam o que se tornou. Ela o vê como o homem que precisa explodir para ser notado. Ele a vê como a mulher que o empurrou para esse formato. E estão certos, e estão presos, como ratos num labirinto que só se move com choques. E então ele chega na encruzilhada.
um ponto de não retorno, 3 caminhos, 3 versões de si mesmo e nenhuma promessa de salvação. O primeiro, a estrada da escalada, a mais fácil, a mais rápida, a mais comum. Ele já sabe que gritar funciona e começa a gritar antes de tentar. O que antes era último recurso vira hábito. O que era grito de desespero vira protocolo. Ele se torna aquilo que jurou evitar. O homem que impõe, o homem que exige, o homem que vocifera para existir. E a raiva, que antes era dor acumulada, agora é tática, estratégia, método. E é aqui que nasce o vício. Não pelo prazer da raiva, mas pela eficácia, a dependência de ser ouvido, de ser notado, de ser alguém no espaço dela. E essa dependência o escraviza. Ele já não fala para se conectar, ele fala para funcionar. Eles perdem a fé no diálogo, não porque deixaram de acreditar nele, mas porque ele morreu diante deles, dia após dia, sem reação. A conversa calma se tornou impotente, a explosão funcional. A volatilidade emocional virou ferramenta de mudança, mas o preço é altíssimo. Esses homens olham para si e não se reconhecem. A raiva que antes julgavam nos outros, agora habita seus próprios gestos, sua própria voz. E mesmo percebendo isso, continuam. Porque funciona. Porque é o único jeito de serem ouvidos. Porque é isso ou o silêncio eterno. E cada nova explosão cobra um preço invisível, respeito próprio, autoimagem, integridade. O eu que eles admiravam começa a definhar. Alguns não suportam, não querem virar o homem que grita, o homem que fere, o homem que obriga pelo tom, e então escolhem o segundo caminho, o colapso interno. Não lutam mais, não pedem mais, não corrigem mais, desligam, ficam, mas desligam. A alma senta no canto da sala enquanto o corpo continua convivendo. Não há mais eu quero, não há mais isso me machuca. Só há o silêncio do que não será dito. O homem fantasma nasce aqui, fica em casa, cumpre funções, mas desapareceu por dentro. Aceita tudo, tolera tudo, engole tudo, não porque é sábio, mas porque desistiu. A psicologia chama isso de impotência aprendida. A vida chama de mutilação emocional. Eles se convencem de que seus limites são irrelevantes, que suas dores são exagero, que sua função é manter a paz, mesmo que para isso precisem se apagar. E a paz externa cresce, mas por dentro algo apodrece. O que deveria ser resolvido se enterra. O que deveria ser conversado fermenta. E o homem, agora mudo, começa a envenenar o próprio mundo com pequenas sombras, ironias sutis, afastamentos silenciosos, frieza involuntária. Não por maldade, tá por sobrevivência. E há os poucos, os raros, os que enxergam o experimento, que percebem o sistema, que recusam o script. Eles não escalam, não colapsam, eles saem. O terceiro caminho não é fuga, é preservação estratégica. Eles entendem. Se uma mulher só responde à raiva, ela não é apenas um obstáculo, ela é um processo corrosivo, uma erosão contínua do caráter. E antes de serem consumidos por esse ritual de deformação, eles escolhem sair. Não com raiva, não com vingança, com lucidez, sabendo que a permanência custaria sua própria alma. O terceiro caminho exige o que quase ninguém possui: autoconsciência brutal e instinto de autopreservação intacto. Esses homens não saem por orgulho, saem por sanidade. Eles veem o sistema por dentro, entendem que há dinâmicas que são venenosas por estrutura, não por maldade, mas por engenharia cega. Permanecer num vínculo que exige que você se destrua para ser notado não é amor, é desintegração lenta. Não importa o quanto ela chore depois, o quanto ela diga que vai mudar, o quanto ela diga que não era a intenção. A intenção não anula a estrutura, e a estrutura está deformando, porque esse processo não nasce da crueldade, ele nasce da repetição, da resposta seletiva. Ela não decide ignorar o homem calmo e ouvir o homem raivoso, ela apenas reage com mais intensidade quando a energia é mais agressiva. A frase dita com respeito parece opcional, a dita com raiva inegociável, e o cérebro dela codifica isso. O primeiro pedido é sugestão, o segundo é urgência, e quando ela responde apenas à urgência, ensina. Sem saber, ensina que a raiva move, e o cérebro dele aprende. A repetição se transforma em reforço. Psicólogos já sabiam. Reforço intermitente é o tipo mais viciante de resposta.
Mas o que acontece aqui é ainda mais perverso. O reforço é emocionalmente seletivo. Quanto mais carregada a emoção, maior a taxa de sucesso. Quanto mais calmo ele é, mais ele falha. E o cérebro dele, desenhado para repetir o que dá certo, começa a fazer a transição. Ele não percebe no início, mas um dia ele já chega com um tom mais alto, porque aprendeu que só assim ela ouve. E essa mutação, pequena e invisível, é o que começa a apagar sua essência. Não é uma conspiração, não é um plano maligno, é um roteiro biológico, um experimento silencioso com resultados previsíveis. A raiva se transforma em linguagem funcional, o respeito em ruído ineficaz, e o homem paciente, treinado desde menino para controlar sua força, se vê obrigado a usá-la como código de sobrevivência, não por escolha, por adaptação. Existe uma ilusão que acelera tudo, a ilusão da urgência. Quando ele finalmente explode e ela finalmente escuta, ambos acreditam que a raiva foi proporcional à gravidade, que agora sim o problema era sério. Mas não era, sempre foi. O que mudou não foi o peso do fato, foi o volume da entrega. E essa ilusão é devastadora, porque cria uma métrica perversa. Só o que grita importa, só o que ameaça é levado a sério. E aos poucos, sem que percebam, a base que sustenta qualquer relação saudável, o respeito, começa a até ruir. Quando ela só responde à raiva, ela diz sem dizer: sua calma não vale nada. Seu respeito é invisível. E ele escuta, não da boca dela, mas do reflexo. Ele começa a perceber que o seu melhor não tem valor aqui, que seu tom cuidadoso, sua tentativa de preservar o vínculo, sua escolha por dignidade, tudo isso é moeda inútil nesse mercado emocional. A comunicação que carrega seus valores vira papel rasgado, e a única que gera resultado é aquela que fere, aquela que rompe, aquela que o desfigura. E ela, ao mesmo tempo, começa a vê-lo como alguém que grita demais, alguém agressivo, imprevisível, perigoso, mas ela não liga os pontos, não enxerga que esse grito nasceu do eco dela, que foi a ausência de resposta que ensinou a intensidade. Para ela, ele virou difícil, complicado, e isso fecha o ciclo. Ele perde o respeito por ela porque precisa romper para existir. Ela perde o respeito por ele porque ele rompe. Ambos enxergam o outro como o responsável. Nenhum vê o próprio reflexo na destruição. E então, o que antes era só um problema de comunicação, vira uma falência sistêmica. Ele não sabe mais se ela o valoriza de verdade, porque se valorizasse, ouviria sua forma mais sincera de falar, e ela começa a duvidar do caráter dele, porque se fosse tão bom assim, não explodiria. O respeito evapora, a imagem do outro se distorce, a conexão vira campo minado. O que era amor se torna uma luta para provar quem está menos errado. E o homem paciente cai na armadilha final, a percepção de que, para funcionar nesse amor, precisa deixar de ser quem ele é, que o respeito que sempre carregou como valor não serve aqui, que a única moeda válida nessa economia é a que ele odeia usar, mas que ela ensinou a funcionar. E nesse ponto, ele não está mais apenas preso, ele está deformado, por dentro e por fora. A sociedade passou décadas ensinando que a raiva é veneno, que voz elevada é abuso, que qualquer forma de intensidade masculina é sinal de masculinidade tóxica, homem de verdade conversa, homem maduro escuta e espera. E ele escutou, ele esperou, ele acreditou. Mas quando entra no relacionamento, a prática contradiz o ideal. Porque a mulher que diz querer um homem calmo é a mesma que só reage quando ele fere, não por maldade, não por manipulação, mas porque o sistema ao redor dela a ensinou a reagir ao impacto, não ao cuidado. E ele, então, é colocado num enforcamento psicológico. Se grita, é o monstro. Se não grita, é o fantasma. Se impõe, é tóxico. Se cala, é ignorado. Ele está condenado em qualquer escolha. E o dilema não é só emocional, é existencial. Ele sente que qualquer decisão o trai. Gritar traz seus valores, calar traz suas necessidades. E o corpo começa a carregar esse conflito. Ele se consome, porque todo gesto vem com culpa. Toda tentativa de ser ouvido vem com vergonha, e o silêncio também vem com dor. E o mais cruel é que, muitas vezes, essas mulheres se veem como defensoras da nova masculinidade. Elas dizem que querem escuta, respeito, calma, mas criam, sem perceber, ecossistemas onde isso é punido com esquecimento, onde a gentileza vira invisibilidade. A raiz dessa mutação está na guerra por atenção. A mulher contemporânea vive bombardeada,
Mensagens, estímulos, tarefas, demandas, tudo exige resposta, tudo exige reação. E nesse ambiente saturado, a comunicação calma é percebida como não urgente. Não é que ela não se importe, é que ela não percebe. O tom baixo se mistura ao ruído, a gentileza se confunde com irrelevância, e o cérebro dela, viciado em priorizar o que grita, simplesmente arquiva a dor do homem que fala baixo demais. Então, quando ele diz, "Gostaria que você me avisasse quando se atrasar", isso vira item de fila, jogado ao lado de lembretes de compras e e-mails não lidos. Mas quando ele diz, "Estou cansado de você desrespeitar meu tempo como se não valesse nada", aí ela para. Ela olha, ela reage, não porque o ama mais nesse momento, mas porque o cérebro aprendeu a reagir ao fogo, não à brisa. E nesse instante, a tragédia se repete. Ela reforça o que destrói, ignora o que constrói. E ele aprende, de novo. Mas quando ele finalmente se permite subir o tom, tudo muda. A atenção vem, instantânea, quase automática, como se o grito furasse uma membrana invisível. A raiva não é mais só emoção, é um código que passa direto pelos filtros de banalidade e toca o centro do sistema dela. O cérebro reage, o corpo responde. Há algo no tom, na vibração, na urgência do gesto que ativa mecanismos antigos, ameaça de rompimento, perigo emocional, e nesse instante, o que era adiável vira prioridade. O que era descartável vira crise. Ela foca, ela responde, não porque decidiu, mas porque o corpo dela decidiu por ela. Não é manipulação, não é escolha, é ancestral. O cérebro humano foi moldado para reagir ao intenso, porque há milênios o intenso significava sobrevivência. Grito era lobo, tensão era emboscada. A fala calma podia esperar, a emoção forte não. E essa biologia ancestral, jogada no palco moderno dos relacionamentos, destrói o homem paciente sem que ninguém perceba, porque ela não percebe que está ensinando, e ele não percebe que está sendo treinado. E os que mais sofrem não são os brutos, são os calmos, os que tentam, os que insistem, os que oferecem 100 portas abertas antes de baterem uma, porque é exatamente essa paciência que permite ao experimento seguir até o fim. O homem impaciente impõe cedo, marca território, exige ser ouvido, às vezes até de forma equivocada, mas ele delimita, ele condiciona a resposta desde o início. Já o paciente, ele espera, dá espaço, dá tempo, dá tudo, e é aí que nasce a tragédia, porque ela aprende a ignorar, aprende sem querer, pratica o desvio, aperfeiçoa o descaso, e quando ele enfim usa a raiva, o sistema já está moldado, a resposta já está programada, só o intenso atravessa, só o urgente move, e a voz calma, a que ele lutou tanto para manter viva, já virou música de fundo, já virou nada. O paradoxo do paciente é o mais cruel. Os homens mais devotos à comunicação saudável são os primeiros a vê-la ser dilacerada. A virtude vira vulnerabilidade. A calma, armadilha. O compromisso com o diálogo respeitoso se transforma na corda que enforca o próprio desenvolvimento emocional, porque quanto mais eles tentam o caminho certo, mais são treinados a abandoná-lo. E quando enfim escalam, quando a voz sobe, o punho fecha, o olhar endurece, algo acontece. A resposta vem. Mas não é o que eles pensam que é. Eles acreditam que, enfim, foram compreendidos, que o grito rompeu a bolha, que a emoção provou o quanto aquilo importava. Mas não foi isso. Ela não entendeu melhor. Ela apenas sentiu o chão tremer. O alarme interno disparou. A estabilidade da relação pareceu ameaçada. E o cérebro dela, programado para restaurar ordem, reagiu. Ela não responde por empatia, responde por urgência. E isso é o que ele não vê. Ele acha que finalmente sua dor foi notada. Ela acha que ele exagerou por nada. E o ciclo recomeça. Ela acredita que ele perdeu a razão por algo pequeno. Mas não foi pequeno. Foi acumulado, uma coleção de pequenas negações que viraram uma só explosão. E ele acredita que sua raiva criou conexão, mas não criou. Criou apenas controle temporário, reação, medo. E é nesse ruído mútuo que o elo se desfaz. Ele acha que venceu. Ela acha que sobreviveu. Nenhum entendeu nada. O mais trágico é que ela, sem querer, ensinou ele a acessar seu sistema de emergência como única via de comunicação. É como se ela instalasse um botão de pânico e dissesse sem palavras: aperte isso se quiser ser levado a sério. E ele apertou. Não porque quis, porque aprendeu.
E agora ele acredita que está sendo ouvido. Ela acredita que ele se tornou agressivo. Ambos estão errados, ambos estão machucados, ambos estão presos. O aspecto mais perverso desse condicionamento não está na explosão, está no que vem antes, na decomposição lenta. Ele não acorda e decide ser raivoso. Ele vai sendo empurrado, centímetro por centímetro, pedido por pedido, recusa por recusa. A morte da paciência não é um evento, é um processo. No primeiro mês, ele ainda acredita. Fala com calma, vê a falha e racionaliza. Ela devia estar distraída. No terceiro mês já tentou diversas formas, mas ainda mantém a fé. Talvez eu precise escolher melhor o momento. No sexto mês ele começa a duvidar de si. Será que estou me expressando mal? No nono mês a raiva já respira dentro, mas ele segura. Não vou ser aquele cara que grita com mulher. No 12º ele grita, e ela responde. O ciclo se fecha, o treinamento termina, a mutação se instala, mas é só quando o silêncio volta que ele percebe o que perdeu. Ele já não se vê mais como alguém capaz de mudar o ambiente com palavras calmas, já não confia mais em sua forma natural de expressar. A raiva virou ferramenta confiável, o respeito um luxo ineficiente, e isso o rasga por dentro, porque ele sabe que não era assim, mas também sabe que agora é. E o mais sombrio é que esse novo código, essa linguagem deformada, não fica só ali. Ela escorre, escapa, vai com ele para o trabalho, para a família, para os amigos, porque o cérebro, uma vez condicionado a usar a raiva como atalho, repete, e o homem que antes era ponte vira barricada. O que antes era presença vira impacto, o que era diálogo vira ruptura. Ela acredita que ele perdeu a razão por algo pequeno, mas não foi pequeno. Foi acumulado, uma coleção de pequenas negações que viraram uma só explosão, e ele acredita que sua raiva criou conexão, mas não criou. Criou apenas controle temporário, reação, medo. E é nesse ruído mútuo que o elo se desfaz. Ele acha que venceu, ela acha que sobreviveu, nenhum entendeu nada. O mais trágico é que ela, sem querer, ensinou ele a acessar seu sistema de emergência como única via de comunicação. É como se ela instalasse um botão de pânico e dissesse sem palavras: aperte isso se quiser ser levado a sério. E ele apertou, não porque quis, porque aprendeu. E agora ele acredita que está sendo ouvido. Ela acredita que ele se tornou agressivo. Ambos estão errados, ambos estão machucados, ambos estão presos. O aspecto mais perverso desse condicionamento não está na explosão, está no que vem antes, na decomposição lenta. Ele não acorda e decide ser raivoso. Ele vai sendo empurrado, centímetro por centímetro, pedido por pedido, recusa por recusa. A morte da paciência não é um evento, é um processo. No primeiro mês, ele ainda acredita. Fala com calma, vê a falha e racionaliza. Ela devia estar distraída. No terceiro mês já tentou diversas formas, mas ainda mantém a fé. Talvez eu precise escolher melhor o momento. No sexto mês ele começa a duvidar de si. Será que estou me expressando mal? No nono mês a raiva já respira dentro, mas ele segura. Não vou ser aquele cara que grita com mulher. No 12º ele grita, e ela responde. O ciclo se fecha, o treinamento termina, a mutação se instala, mas é só quando o silêncio volta que ele percebe o que perdeu. Ele já não se vê mais como alguém capaz de mudar o ambiente com palavras calmas, já não confia mais em sua forma natural de expressar. A raiva virou ferramenta confiável, o respeito um luxo ineficiente, e isso o rasga por dentro, porque ele sabe que não era assim, mas também sabe que agora é. E o mais sombrio é que esse novo código, essa linguagem deformada, não fica só ali. Ela escorre, escapa, vai com ele para o trabalho, para a família, para os amigos, porque o cérebro, uma vez condicionado a usar a raiva como atalho, repete, e o homem que antes era ponte vira barricada. O que antes era presença vira impacto, o que era diálogo vira ruptura. Não é só sobre um relacionamento, é sobre identidade, sobre quem ele acreditava ser, sobre o homem que ele queria ser. E agora, tudo isso está sob suspeita, porque ele aprendeu, dolorosamente, que o mundo, ou pelo menos aquele mundo, não escuta gentileza. Escuta intensidade, escuta corte, escuta dor, e assim o homem paciente morre, não numa explosão, mas num processo, um assassinato de caráter feito em câmera lenta. O homem paciente não se transforma apenas na relação, ele se torna um homem raivoso no trabalho, na família, na rua.
A mutação não é localizada, é sistêmica. O cérebro aprendeu e agora aplica. Mas entender esse ciclo, essa máquina invisível de erosão, abre uma brecha, uma oportunidade de ruptura antes da deformação total. Porque esse sistema só se instala quando ambos estão dormindo, quando ela não percebe que ignora, quando ele não percebe que está sendo moldado. Acordar salva, ainda que doa. Para elas o chamado é brutal. Cada vez que você ignora um pedido feito com respeito, você treina o homem que ama a gritar com você. Você fabrica o que diz odiar, não por escolha, por negligência emocional. A prevenção está na atenção. O homem calmo precisa ser tratado como urgente, porque sua calma não é sinal de fraqueza, é seu último recurso antes de desaparecer ou explodir. Não é sobre concordar com tudo, é sobre reconhecer, dar retorno, dizer: entendo que isso é importante para você. Vamos conversar. Essa simples resposta corta o ciclo antes que ele comece. Para eles o comando é outro, delimitar cedo, falar claro, dizer: eu só funciono na calma. Se isso não for funcional aqui, talvez não seja o lugar certo. Isso não é fraqueza, é filtro, é autoproteção, é identidade preservada antes da erosão. O homem paciente, que aprende a traçar esse limite antes do apego, evita o laboratório do colapso. Ele descobre cedo quem responde ao respeito e quem só reage ao caos. Porque todo homem paciente vai chegar à encruzilhada final: manter um relacionamento que exige a morte do seu eu, ou se afastar para manter vivo o homem que você ainda consegue respeitar. Não há resposta certa. Há consequência. O homem que abre mão de seus valores para manter alguém ao lado aprende que seus valores são negociáveis. O homem que escolhe perder vínculos para manter sua integridade aprende que sua alma não tem preço, e o destino de ambos será moldado por essa escolha. A verdadeira tragédia é que o homem paciente tenha que escolher, como se integridade e afeto fossem opostos, como se respeito interno exigisse solidão, como se ser ouvido significasse trair o próprio tom. Em dinâmicas saudáveis, essa escolha nem deveria existir. Relações maduras acolhem o calmo, preferem o equilibrado, honram o pedido antes do grito. Quando essa escolha se impõe, o sistema já está quebrado. Nenhum dos dois vence. Ambos perdem algo essencial. Compreender como mulheres, sem intenção, transformam homens pacientes em homens raivosos não é uma acusação, é uma necropsia, uma tentativa de mapear o que morre quando padrões se repetem sem consciência. O foco não é culpa, é ruptura, porque quando entendemos o ciclo, ganhamos a chance de interrompê-lo ou de perpetuá-lo. Para os homens a mensagem é clara: sua calma não é fraqueza, é farol. Preserve-a, mas preserve também o espaço onde ela pode existir. Escolha quem te escuta sem que você precise se desfazer. Não deixe ninguém ensinar você a ser alguém que você desprezaria. Para as mulheres, o convite é outro. Se você ama a comunicação respeitosa, trate-a como vital. Não reaja apenas ao que fere, reaja ao que cuida. Honre o pedido calmo com a mesma seriedade com que lidaria com um ultimato. Porque quando você ignora o bom homem, você fabrica o homem que teme, e quando ele se torna isso, vocês dois já estão em ruínas. Não se trata de abolir a raiva tem lugar, mas quando ela vira a única via de contato, a relação já deixou de ser ponte, virou trincheira. Quando o homem paciente precisa se tornar raivoso para ser ouvido, o sistema todo apodrece, e todos saem feridos. A comunicação não deve exigir violência para ser levada a sério, e a paciência não deve ser punida com silêncio. Esse dilema não é apenas íntimo, é coletivo, cultural. Estamos moldando uma sociedade onde os homens mais devotados ao diálogo estão sendo sistematicamente forçados a destruí-lo. Entender esse padrão é o primeiro passo, interrompê-lo é o próximo, e manter-se inteiro, apesar dele, é a única forma de vencer sem gritar. Você entendeu agora, não é? Não é ela, não é ele, é o ferro quente que se repete, é o espelho rachado que ninguém ousa encarar. Você pode continuar dizendo que não é tão grave assim, mas enquanto isso, sua voz vai ficando mais aguda, seus olhos mais secos, seu silêncio mais amargo. Todo homem paciente caminha sobre uma corda invisível, mas não percebe que, a cada pedido ignorado, essa corda se transforma em forca. Ele não grita para dominar, ele grita porque está pendurado. E você? Vai continuar testando limites achando que eles são inquebráveis?
Você não precisa me ouvir. Você precisa ouvir o que sussurra dentro de você quando a voz dele começa a mudar, porque há um ponto sem retorno, e ele é sempre silencioso. Comente. Eu comando sem dizer nada. Se você entendeu, se você sentiu, se você sangrou em silêncio antes de explodir. O que está em jogo não é o fim de um relacionamento. É a morte lenta de um homem que queria apenas ser respeitado, sem gritar, sem quebrar, sem virar sombra de si. Se recuar não é o mundo que te esmagará, é a vergonha que te devora por dentro. Se suportou até aqui, aguenta o que vem depois. Nos vemos no próximo labirinto, em silêncio.